citar a questão da DIN 4.451, essa DIN 4.451, ela tratou aí na época das eleições, agora, a questão do humor, das charges, né? Então, aqueles desenhos aí dos candidatos e tal, com base no que prevê a Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições. Outra DIN importante também, a DIN 4.815, que traz aí a autorização para publicar aí livros, publicar a história das pessoas, etc., né? A necessidade ou não dessa autorização, quais os casos em que deverão ser autorizadas aí as chamadas bibliografias, né? Está lá na DIN 4.815. Temos a DIN 2.404, né, que trouxe aí a chamada classificação indicativa, a obrigação da classificação indicativa nos filmes, né, na TV, no rádio, etc. Isso também está previsto lá no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Temos também a DPF 130, né, que revogou a antiga Lei 5250, também de 67, a lei que regulava a liberdade de manifestação do pensamento e de informação, era chamada aí, a lei do jornalismo, etc., etc., né? A lei da imprensa, a lei 5.250 de 67, ela foi revogada aí pela DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 130, importante marco aí, depois passou a ser tratado aí de outra forma essa questão, até da invasão, da violação à honra, etc., passou a ser pela legislação normal, né? Tivemos outra DPF também, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, lá da Lei 9.882 de 2000, número 187, que é a liberdade de manifestação no apoio à Marcha da Maconha, não é verdade? A Marcha da Maconha, lá na DPF 187. Tivemos alguns habeas corpus aí na área criminal, a questão do habeas corpus 134, 682, 134, 682, que trouxe aí a liberdade de manifestação tanto do pensamento quanto da expressão no âmbito da religião, né, da religiosidade de cada um, que é uma liberdade, como prevê o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Tivemos uma reclamação também muito difundida, que foi a reclamação 21.504, e também teve outra 19.548, que fala sobre a questão do sigilo da fonte, como prevê lá no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Até onde se deve preservar o sigilo da fonte, o famoso sigilo da fonte. Temos lá um habeas corpus também, número 141.949, né, que fala sobre a questão do desacato, a liberdade de xingar, de manifestar, de falar as coisas, de não concordar, né? Até onde a pessoa pode falar que não concorda, sem cometer o desacato, que é crime, está previsto no artigo 331 do Código Penal, né? Também está previsto lá no artigo 229 do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, né? Está previsto também lá no artigo 13 do Decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós temos aí, dentro da organização político-administrativa, as autoridades que podem sofrer aí esse crime de desacato pelas pessoas que não concordem com as suas ações, com os seus atos, né? Isso também está no HC 154, 143, 154.143. Então, são dois HCs aí que tratam exatamente desse desacato, até onde é desacato e até onde é a liberdade de expressão, até que ponto é liberdade de expressão, até que ponto poderá ser desacato. Depois nós
tivemos outros, aí tivemos aí o recurso extraordinário com agravo 891.647, que trata mais ou menos da mesma coisa, né? Da questão até onde é calúnia, até onde é difamação, até onde é injúria, né? Dos artigos 138, 139, 140 do Código Penal, até onde vai a possibilidade da indenização do artigo 953 da Lei 10.406 de 2002, e tivemos outros importantes aí discutidos agora, por exemplo, o habeas corpus 82.424, que trouxe aí essa questão do racismo, né, do antissemitismo, até onde é ofensa falar alguma coisa sobre a raça, sobre a cor, etc., e qual é o limite estabelecido. Isso é importante para fomentar aí uma melhor pesquisa, né. Tivemos outros aí, por exemplo, o recurso extraordinário 898.450, também foi muito falado, a questão da tatuagem no concurso público, né? Servidor público pode andar cheio de tatuagem, até onde ele poderá expressar sua manifestação através das tatuagens, né? Então, temos aí esse recurso extraordinário, 898.450. E temos aí o recurso extraordinário, 511.961, que trouxe aí a desnecessidade de diploma para a prática da profissão de jornalista, a desnecessidade no recurso extraordinário 511.961. Então, veja que essa ação civil pública da Lei 7.347 de 85, né, ela trouxe aí, ela teve cabimento no seguinte sentido, que o decreto que eu falei, o Decreto-Lei 972 de 69, que exige o diploma lá no artigo 4º, inciso 5º, né, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Portanto, sendo assim, esse tema, essa causa de pedir, que é prevista na ação civil pública, na verdade, não é uma causa de pedir, né? A causa de pedir, ela passou a ser uma questão prejudicial, ou seja, a questão prejudicial é: a Constituição Federal recebeu ou não recebeu o Decreto-Lei 972 de 69. Não é o pedido principal, não é o objeto da ação civil pública, é apenas a causa de pedir. A causa de pedir é um dos elementos da ação. O outro elemento, que é o que realmente interessa, que trata lá do que quer, do que se quer numa ação, é o pedido principal, o objeto. E não é o caso aqui, porque a questão é a recepção desse Decreto-Lei 972 de 69. Por isso, surgiu aí a necessidade de utilizar a ação civil pública, o Ministério Público fazer uso da ação civil pública naquela competência que lhe atinge, que está lá no artigo 5º, inciso 1º da Lei 7.347 de 85, usá-lo como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade. Por isso é que nós temos esse recurso extraordinário pelo sistema difuso do controle de constitucionalidade. Então, o STF, nesse âmbito de proteção da liberdade de exercício profissional, conforme prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, né, trouxe aí, na verdade, uma nova face para esse julgamento, um novo lado para esse julgamento, né, que, na verdade, trouxe aí à tona a identificação em relação às restrições e às conformações legais constitucionalmente permitidas, levando-se em conta o princípio da reserva legal, previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só que essa reserva legal, ela é qualificada, ela é baseada na proporcionalidade. Qual é a necessidade do diploma nesse caso? Não se pode comparar com os outros casos, né? As profissões são reconhecidas, as mais diversas,
diversos, até dos profissionais do sexo, não é verdade? O CBO, que é na verdade, a classificação brasileira de ocupações, né, número 519.805, traz aí o reconhecimento à profissão de profissionais do sexo. Então, é uma profissão, prostituição é uma profissão, etc. Então, nós temos. E o jornalista, não é verdade? Também é uma profissão reconhecida pelo CBO, mas é diferente das outras. Por que é diferente? Na verdade, a Constituição Federal de 88, ao assegurar